Se eu quiser montar um estúdio doméstico para gravação de vídeos para o YouTube, existe um tamanho ideal? Vamos aprender juntos? Vem comigo! Olá! Você está no espaço da Kramer Academy. Nós utilizamos esse espaço para gravar aulas de conteúdo estendido em relação ao que nós lecionamos em ambiente presencial. Ele está relacionado à tecnologia aplicada ao dia a dia de profissionais de saúde e também de professores. Então, existe um tamanho ideal de sala para que seja feito o tratamento acústico em ambiente doméstico para fins de gravação de aulas para o YouTube, como é o caso desse vídeo aqui e da sala onde nós estamos? Bom, na verdade, toda sala pode ser tratada acusticamente, mas existem salas em que isso pode ser mais difícil de tratar. E entenda aqui difícil como algo que você vai ter que gastar mais, investir mais recursos para resolver os modos acústicos. Os modos acústicos são alguns problemas que acontecem em algumas frequências específicas que dependem do tamanho da sala para serem resolvidos. Então, sim, o tamanho da sala, a forma da sala, a geometria da sala influencia muito sobre como nós podemos fazer o tratamento, ou devemos fazer o tratamento acústico. E salas isoladas acusticamente não são necessariamente salas tratadas acusticamente. Imagine, por exemplo, um cubo. É a pior situação possível. Por quê? Porque um cubo tem simetria demais entre as paredes e isso vai produzir modos acústicos específicos a depender do tamanho das dimensões desse cubo. Pense primeiramente numa sala em formato de cubo com 3 metros em cada dimensão, em altura, largura e comprimento. Bom, esse tipo de sala, além de ser uma sala pequena, ele realmente vai produzir muita dificuldade para ser tratado. Imagine agora um cubo um pouquinho maior, de 4 metros de aresta, né? 4 metros de altura, 4 metros de comprimento e 4 metros de largura. É uma sala um pouco maior. O tratamento de salas maiores é mais fácil do que o de tratamento de salas menores. Porque, por exemplo, nesse tipo de arranjo, você poderia fazer antes o isolamento acústico, que é feito com materiais de alta densidade, em geral rígidos. Tá? Então, você poderia preencher essas paredes com paredes de drywall, por exemplo, e no interior dessas paredes você poderia misturar algum tipo de material, como lã de vidro, lã de rocha, e também espaços vazios com ar. Né? Esse tipo de situação isolaria o som de fora da parte interna da sala e também isolaria a sala da parte interna dela em relação ao exterior. Então o som de dentro não sai, o som de fora não entra. Isso é o isolamento acústico. Nós estamos tratando aqui especificamente do tratamento acústico e salas isoladas não são necessariamente salas tratadas. Um cofre de banco, por exemplo, é uma sala bem isolada, mas se você for cantar ali dentro, você vai perceber a quantidade de revérbio, o eco que você vai escutar na sua voz, a depender do tamanho, das dimensões dessa sala. Então não seria legal tocar uma bateria dentro do cofre de um banco, a menos que você pudesse tratar a acústica desse ambiente. Da mesma forma, uma sala que é só tratada não é necessariamente isolada, é o que acontece no nosso estúdio. Aqui o isolamento ele não foi priorizado porque o local onde eu escolhi é uma área silenciosa da minha casa, eu não tenho vizinhos próximos, então eu não incomodo os meus vizinhos e nem os vizinhos me incomodam. Da mesma forma, eu também não estou gravando som de bateria, eu estou apenas gravando aulas para o YouTube. Então, o que a gente fez aqui? Uma relação de custo-benefício. Eu preferi isolar menos e tratar mais a minha sala. Então, uma coisa não é dependente da outra, elas não são relacionadas. Mas, claro, numa situação ideal, eu gostaria de ter isolamento e gostaria de ter tratamento. E o ideal seria você sempre tratar a sua sala, o seu ambiente acústico. E esse tratamento, como a gente disse, ele é mais fácil de se fazer em determinados tipos de espaço. Vamos considerar ainda o nosso exemplo inicial do cubo. Também não adianta eu ter uma sala em forma de cubo, que é uma sala difícil de tratar, e resolver que 2 salas
ou do tamanho de 2 cubos resolveriam o meu problema. Porque não, ainda continuam sendo os mesmos problemas de um cubo originalmente. Mesmo que eu tivesse uma sala equivalente a 4 cubos, eu ainda teria problemas nessa sala. Existe uma conta simples que a gente pode fazer, que são os fatores de proporção entre a altura, o comprimento e a largura, para determinar se essa sala seria perfeita. Se você está construindo do zero, preste atenção nesse exemplo. Vamos considerar uma sala que vai ter 2,60 metros de altura. Multiplique essa altura por 1,2. Você vai ter 3,12 de 3 metros e 12 centímetros de comprimento dessa sala, ou vamos considerar de largura dessa sala. Agora multiplique isso por 1,5. Você vai ter agora o comprimento dessa sala de 3 metros e 90 centímetros. Então, revisando, nesse nosso exemplo, nós temos uma sala com 2,60 metros de altura, 1,2 vezes 2,60 vai ter 3,12 metros de largura e multiplicado 2,60 por 1,5, você vai ter 3 metros e 90 centímetros de comprimento. Então, essa seria uma dimensão razoavelmente ideal. Tá? Existe um outro exemplo possível. Vamos multiplicar agora 2,60 por 1,4. Você vai ter 3,64, 3 metros e 64 centímetros. Esse seria a nossa largura, no novo exemplo. Agora multiplique 2,60 por 1,9. Nós chegamos em 4 metros e 94 centímetros de comprimento. Muito bem. Nesse segundo exemplo, então, nós temos uma sala com 2,60 de altura, 3,64 de largura e 4,94 de comprimento. Muito bem, esses dois exemplos estão usando proporções aí. Nós usamos uma dupla de proporções, multiplicando essa dupla pela menor medida no primeiro exemplo. Qual era a dupla? Era 1,2 e 1,5. Então você pega a menor dimensão da sua sala e multiplica ela por 1,2 para obter a largura e por 1,5 para obter o comprimento. Isso se a sua altura for a menor dimensão. Mas veja, não é importante qual delas é a menor dimensão. Importa que você localize qual seja a menor dimensão. Nesse caso, a gente escolheu a altura. E daí a gente vai utilizar os fatores de proporção, 1,2 e 1,5, para obter as outras duas dimensões. Entenderam? Da mesma forma, no segundo exemplo, você tem, de novo, a gente considerou 2,60 como a menor dimensão. Nesse caso, era a altura, poderia ser o comprimento, poderia ser a largura. Tá? Mas considerando que seja a altura a menor dimensão, as outras duas dimensões terão que ser a largura e o comprimento. No nosso segundo exemplo, nós usamos outra dupla de fatores de proporção. Qual foi ela? 1,4 e 1,9. Então, nós multiplicamos 2,60 por 1,4 para obter a largura e multiplicamos 2,60 por 1,9 para obter o comprimento. Entendido isso? Na verdade, qualquer sala pode ser projetada utilizando essas duas proporções para se obter uma medida, vamos chamar entre aspas, ideal para se fazer o tratamento acústico. Mas como eu posso fazer isso sem fazer conta? Bom, existe um site na internet chamado Calculadora de Modos Acústicos. O link dele está na descrição. Então, nesse site, nós podemos simplesmente anotar as nossas dimensões da sala alvo que nós pretendemos transformar em estúdio em nossa casa, e você também tem a opção de fazer um projeto arquitetônico com um engenheiro acústico que acompanha esse projeto, para poder dimensionar a tua sala da melhor forma possível. Mas imaginando que você tenha um espaço em casa, como eu sei se ele está adequado ou não, se ele precisa de mais tratamento ou não, se eu preciso redimensionar ele para chegar nas proporções ideais para poder daí fazer o tratamento acústico? Redimensionar ele, por exemplo, é fazer um rebaixamento de gesso. Naquele exemplo do nosso cubo de 4 metros, seria uma das alternativas, né? Você rebaixando a altura, você teria mais chance de poder chegar nas dimensões mais próximas de uma sala ideal.
E é normalmente isso que um engenheiro acústico vai fazer quando for fazer um projeto acústico para você. Então, nessa circunstância, utilizar a calculadora facilita. O que a gente tem que fazer? Anotar as dimensões, no caso dela, em centímetros. E vamos aproveitar o nosso primeiro exemplo e vamos colocar essas dimensões na calculadora de modos acústicos para verificar como que nós podemos entender se aquele espaço está adequado para o tratamento ou não. Então, quais eram as nossas dimensões? A primeira, 2,60 metros, vamos transformar isso em centímetros, vamos anotar na calculadora 260 centímetros. Muito bem. Isso para a altura. Agora, para o comprimento e para a largura, nós vamos anotar 312 centímetros para a largura e 390 centímetros para o comprimento. Bom, a partir do momento que você introduziu esses dados na calculadora de modos acústicos, cujo link está na descrição do vídeo, você pode observar que mais na metade da página à direita, você encontra um gráfico ali chamado área Bolt. Se a cruz que está nesse gráfico aparece desenhada dentro daquela área rachurada mais ao centro, a sua sala é uma boa sala, tem boas medidas para o tratamento acústico. Observe que no nosso exemplo, a cruz que aparece no gráfico está próximo à borda desse gráfico, a borda inferior. E ali nós temos excelentes pontos de tratamento acústico. Então, porque a seta, a cruz, está dentro da área Bolt. É uma área considerada nobre, né? Um tipo de dimensão considerado nobre. Não era o caso da nossa sala aqui, infelizmente, né? Nós tivemos mais trabalho para fazer o tratamento desse home studio, porque a sala aqui já existia e eu pretendia utilizar ela justamente porque ela estava numa parte da casa mais silenciosa, mais propícia para eu precisar investir menos recursos no isolamento acústico e poder trabalhar melhor o tratamento acústico desta sala. Tá? Observe também que mais ao centro da página existe um outro gráfico ali com barras de Bonello, nós chamamos gráfico de Bonello. Nesse gráfico de Bonello, as barras são consideradas adequadas para o tratamento acústico se essa sala produzir um gráfico com barras crescentes, sem que haja uma barra maior no meio da coisa, interrompendo o crescimento homogêneo desse gráfico. Né? Então, observe também que para o nosso exemplo, as barras são crescentes. Elas começam pequeninas, né, e crescem homogeneamente da esquerda para a direita. Então, isso também é um indicativo de que a nossa sala tem boas medidas acústicas para o tratamento. Um pouco mais abaixo, vocês vão encontrar o tempo de reverberação, RT60, que é o tempo que se demora para a reverberação cair em 60 decibéis na sala. Essa sala, por exemplo, que eu estou gravando, ela tinha um tempo de reverberação de 1,5 segundos, mais ou menos. Isso é muita reverberação. Para estúdios domésticos, home studios, para a gravação de vídeos para o YouTube, como é o caso desse vídeo aqui, a gente prefere ter como alvo um tempo de reverberação menor que 0,2 segundos. É exatamente o tempo dessa sala aqui depois do tratamento, 0,2 segundos. O ideal seria ter alguma coisa em torno de 0,18 segundos. Né? Mas ter chegado a 0,2 segundos, para mim aqui, foi mais do que suficiente em relação ao que eu tinha antes. Né? Eu saí de 1,5 segundo para 0,2 segundos depois do tratamento. Observe também que existe um número ali chamado, um gráfico, com uma medida chamada frequência de Schroeder. Tá? Essa frequência também é conhecida como frequência de corte. Isso é um número importante que nós vamos utilizar nas aulas futuras para poder entender como se faz o tratamento acústico em home studio. Por que ela é chamada de frequência de corte? Porque abaixo dela estão as frequências mais difíceis de serem tratadas, que são as frequências graves, né, com comprimento de onda maior. Essas frequências mais graves, elas são normalmente tratadas com absorção. Então eu preciso de placas acústicas absorsoras. E as frequências acima da frequência de Schroeder, que é a frequência de corte, são melhor tratadas com difusão ou reflexão. Tá? E aí são placas específicas para se fazer isso. Então você observe que
para o tratamento acústico adequado de um home studio, você precisa ter uma mistura de absorção com reflexão e difusão. E existem placas acústicas para cada uma dessas necessidades. Nós vamos estudar mais sobre isso nas próximas aulas. Por isso, anote bem qual é o tempo de reverberação da sua sala e qual é a frequência de Schroeder que a calculadora de modos acústicos determinou para você. Aquilo ali vai ser importante para a gente escolher as placas acústicas e onde posicioná-las na nossa sala. Tá? Se esse conteúdo foi importante para você, dá uma curtida aqui embaixo. Se você acha que tem um amigo que precisa e quer montar um home studio, compartilha com ele esse vídeo. E se valeu a pena isso que nós comentamos nessa aula e você tem interesse em mais conteúdos, não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado por hoje, até a próxima.